Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares aprovam um projeto que cria o Conselho Municipal da Juventude Carioca. Prefeitura amplia a exigência do passaporte da vacina. E hoje é o Dia Nacional do Samba. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre os projetos aprovados na sessão plenária desta quinta-feira. Um deles cria o Conselho Municipal da Juventude Carioca. Aprovado em segunda discussão o projeto de autoria do vereador César Maia, com a coautoria de mais 15 parlamentares, que cria o Conselho Municipal da Juventude Carioca. O órgão consultivo, vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil, terá como objetivo desenvolver e apontar medidas e auxiliar na definição das políticas públicas a serem seguidas no setor. O Conselho será composto por 54 membros com um mandato de 1 ano. Foi mais um passo muito importante para reconhecer de forma institucional a participação dos jovens na nossa sociedade. Através da criação do Conselho da Juventude, amplamente debatido, foi um processo aqui com diversas emendas, foi um processo longo, realmente foi um projeto que teve a participação de todas as correntes ideológicas dentro da casa. E eu tenho certeza que o resultado final vai se somar muito às políticas públicas direcionadas para esse segmento da sociedade que hoje nos deixa muito preocupados, porque muitos não conseguem oportunidade de emprego e não conseguem mais dar continuidade, inclusive, aos estudos. Os idosos terão uma atenção especial contra golpes na internet. O Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão o projeto de autoria dos vereadores Ico, João Mendes de Jesus e Paulo Pinheiro, que cria a campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no comércio eletrônico e na internet. A campanha será realizada a partir do dia 1º de outubro de cada ano e terá duração de 2 semanas. A proposta tem como objetivo atuar de forma educativa e preventiva, já que os idosos se tornaram vítimas fáceis dos golpistas. Durante a sessão, os vereadores também discutiram o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que trata sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica prevista na Lei Federal, que amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município. A proposta tem relação com o licenciamento de atividades econômicas de baixo risco. O pilar, a base, o principal objetivo do projeto de liberdade econômica, que vai ser votado hoje no plenário, é a isenção do alvará para atividades de baixo impacto. O impacto desse projeto sobre a cidade do Rio de Janeiro está muito subestimado para que a gente possa avaliar os impactos e os aspectos positivos que ele trará e os impactos e aspectos negativos. O que nós estamos mexendo especificamente é na licença de funcionamento da licença do alvará. E tenho certeza que os vários vereadores aqui já cansaram de receber mensagens de pessoas passando pelas mais diferentes epopeias, verdadeiras aventuras para conseguir tirar um alvará. Um dos principais problemas hoje da cidade do Rio, e que foi muito evidenciada pela vinda da pandemia, é a informalidade. Nós somos uma cidade que temos um número enorme de informais trabalhando por aqui. E o principal objetivo desse projeto é colocar o máximo possível de pessoas na formalidade. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E a gente volta ao plenário, dessa vez ao vivo com a repórter Simone Braga. Ela acompanha a cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto. Boa noite, Simone. E o vereador Eliseu Kessler entrega a principal homenagem da cidade para quem? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Rio TV Câmara. E o homenageado de hoje é o pastor José Eduardo de Almeida Dias, que recebe a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa, como você falou, é do vereador Eliseu Kessler e nós estamos aqui acompanhando a cerimônia que acontece nesse momento.
O pastor José Eduardo de Almeida Dias tem uma carreira na Marinha do Brasil como sargento do Corpo de Fuzileiros Navais desde 1980. Ele foi sargento missão de paz na Organização das Nações Unidas, no Haiti, em 2009, pastor da comunidade evangélica Sara Nossa Terra desde 1999 e ele já recebeu muitas condecorações pelas suas atuações e missões. E eu conversei com o homenageado e o vereador Eliseu Kessler, antes de começar a cerimônia. Vamos ver? O doutor José Eduardo, ele é um empresário muito bem-sucedido, é também um religioso, é um pastor. E ele tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele é um homem voltado com seu coração para o social. Ele faz um trabalho de distribuição de 600 cestas básicas por mês. Ele faz uma distribuição de cadeira de rodas para as pessoas pobres, deficientes. É uma pessoa que me identifiquei por causa desse cunho social que ele tem de vida. A gente fica lisonjeado, né? Porque ser merecedor de tanta honra é Deus agindo na vida da gente. Então a gente sabe que Deus é o provedor e o sustentador de todas as coisas. A Secretaria Especial da Juventude Carioca tem uma previsão orçamentária de 25 milhões de reais para o ano que vem. A estimativa do orçamento para 2022 e o plano plurianual para os próximos 4 anos na área foram discutidos nesta quinta-feira, em audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal. Entre as propostas apresentadas pelo secretário de Juventude estão 2 programas, 7 ações e 5 produtos a serem desenvolvidos ao longo do ano que vem. A Secretaria de Juventude tem 2 grandes metas estratégicas. A primeira é implementar e manter 5 casas e espaços da juventude, que são espaços multifuncionais, direcionados à juventude carioca, sendo um por área de planejamento e contemplar pelo menos 100 mil jovens com políticas públicas voltadas para a promoção do bem-estar, geração de oportunidade e estímulo à participação até 2024. Essa primeira meta é a principal meta da Secretaria, que contém quase todos os nossos projetos, e a segunda, envolver até 2024 pelo menos 100 mil pessoas para a concepção de políticas públicas, incluindo ações de diferentes secretarias. A JuveRio foi criada para atender 1,5 milhão de pessoas compreendidas entre a faixa etária de 15 a 29 anos. A situação dos jovens cariocas é muito preocupante porque 1 a cada 4 deles nem estuda e nem trabalha. O vereador Márcio Santos quis detalhes sobre o efetivo, o fluxograma de trabalho, programas de qualificação e de acolhimento. Qual o organograma da secretaria, o funcionamento e o fluxograma dessa secretaria, né? É uma secretaria nova, uma secretaria especial, foi criada para tratar do tema de juventude, e nós temos pouco conhecimento sobre ela. Emília Bezerra, liderança do bairro dos Jesuítas, na Zona Oeste, pleiteou investimentos para os adolescentes da região durante a audiência pública realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para estimar a receita e fixar a despesa da cidade no próximo ano, além de discutir o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Os jovens de lá hoje votam, os jovens de lá hoje já têm filho e não têm creche, e não têm trabalho e não têm desenvolvimento. Eu tenho por obrigação aqui, de passar ao secretário as perguntas que foram formuladas pela equipe técnica da Comissão de Orçamento da Casa. Todas elas estão tratando da inclusão profissional, promoção da cidadania e emancipação dos jovens cariocas. Nós pretendemos atingir pelo menos 13 mil jovens com as nossas ações, né? E ações principalmente de empregabilidade, inclusão produtiva do jovem e trabalhar um pouco nas capacitações dessa juventude, né? Outra preocupação da Secretaria é com a saúde mental dos jovens moradores da cidade. No ano de 2021, nós gastamos mais ou menos, um pouco mais que R$ 1.500 por jovens e a gente pretende ampliar esse orçamento. E aí, todos os nossos projetos, falando de doenças psicossociais, todos os nossos projetos contam com uma equipe de psicólogas, né? Pelo menos uma psicóloga por projeto, entendendo que esse jovem ele precisa de acompanhamento. E no próximo bloco, o Dia Nacional do Samba. Não saia daí. O Câmara Rio Notícias volta já já.
A Comissão de Transportes realizou reunião extraordinária com representantes do setor alternativo. Em pauta, o serviço oferecido pelas vans e combis. O presidente da comissão, vereador Alexandre Esquerdo, disse que é importante ouvir representantes de todos os modais da cidade e que a comissão está na luta pela defesa dos direitos da categoria. Ele lembrou que o prefeito Eduardo Paes, em 2013, legalizou o transporte alternativo no município e citou avanços como, por exemplo, a anistia das multas que foram aplicadas indevidamente. Muitas pautas a gente conseguiu avançar, né? Principalmente no governo passado. Algumas muito importantes, relevantes e que teve um impacto em todos os profissionais. Felipe Michel está preocupado com a estratégia adotada pelo prefeito com relação ao itinerário, licitação e cadastro de reserva. Lembrou que o transporte alternativo só está vivo graças ao trabalho da pasta. Qual é a minha preocupação hoje? A prefeitura está focada em resolver o BRT. Ok. Por quê? Por que só o BRT nesse momento? Aí vamos lá, mas resolveu o BRT. Aí, será que as empresas de ônibus ainda estão vivas depois que resolveu o BRT? Será que eles ainda estarão conseguindo atender a população da forma que eles hoje atendem, que não é suficiente? Representantes do setor lembraram que o contrato acaba em novembro do ano que vem e que até agora o governo não se posicionou. Eles ressaltaram que durante a pandemia, quem sustentou o transporte na cidade foram eles. Questões como a bilhetagem eletrônica, os ajustes dos itinerários e o cancelamento das licitações foram levantadas. Alexandre Esquerdo revelou a próxima ação da comissão. É uma pauta extensa, muitas delas precisam ser questionadas e respondidas pela secretaria, pela secretária municipal de transporte. E a gente vai convidar a secretária para, antes do final desse ano legislativo, ela está aqui para uma nova audiência pública com os representantes do STPL. E a Prefeitura estabeleceu novas regras para o uso do comprovante de vacinação. O objetivo é impedir que pessoas sem a vacina circulem por locais fechados. O repórter Sérgio Costa conta quais são as principais mudanças. Apesar de ter assinado o decreto, o prefeito Eduardo Paes disse que houve exagero no documento. Voltou atrás e mudou a regra. Nos shoppings, táxis e carros de aplicativo, não é mais necessário apresentar o comprovante de vacinação. Eu estudei o decreto, mas tem que ver a praticidade e a efetividade de algumas medidas mesmo, né? Eu, por exemplo, ontem eu tinha visto, botado quiosque na praia eu tirei, né? Então, assim, por exemplo, o shopping center, muito centro comercial, é muito difícil você fazer esse controle, né? Então, provavelmente deve ter algumas áreas aí que eu acho até que foi um pouco de exagero. Mas eu acho que... Oi? O táxi também achei exagero, né? Não acho necessidade disso. Então, assim, por exemplo, no caso dos bares e restaurantes, está bem posicionado. Quem estiver sentado na área interna, né? Você não é a pessoa que está ali servindo de pé, né? Então, acho que no caso dos táxis e dos shoppings, a gente provavelmente já recua nisso amanhã, acho que é um certo exagero. E, agora, é importante dizer isso, eu disse desde o início, quando nós implantamos o passaporte vacinal. O passaporte vacinal é uma proteção para a cidade ficar aberta. Em outros locais, a exigência do passaporte da vacina continua valendo. Bares, lanchonetes, restaurantes e refeitórios em áreas internas ou cobertas. Boates, casas de espetáculos, festas e eventos, hotéis, pousadas, aluguel por temporada, salões de beleza e centros de estética, academia de ginástica, piscina, centros de treinamento, clubes e vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação, museus, galerias e exposições de arte, parques, conferências e convenções. Nesta sexta-feira deve ser publicado um novo decreto ajustando as normas. 94% dos cariocas já tomaram a segunda dose. O passaporte vacinal é uma garantia para diminuir o risco de transmissão da doença. A vacinação que deve ser comprovada deve ser a imunização em primeira, segunda doses ou em dose única. No Rio de Janeiro, 600 mil pessoas não retornaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina. A partir da próxima semana, as multas de até R$ 5.000 começam a ser aplicadas para quem descumprir as regras. Para quem não tomou a vacina,
está vindo para a cidade do Rio de Janeiro, ou para quem não tomou vacina na cidade, isso vai ser um problema de circulação, isso vai dificultar a circulação e a gente espera que a pessoa tome a vacina. Qualquer turista pode chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro e se vacinar, procurar uma unidade de saúde. São 280 pontos de vacinação na cidade, só chegar e vacinar. Justamente porque é o período que a gente recebe mais turistas, a gente já está recebendo um fluxo de turistas grande na cidade do Rio de Janeiro. Os eventos voltaram na cidade há 14 semanas e a gente vê um cenário epidemiológico favorável, mas é importante que a gente mantenha esse cenário favorável, é importante que a gente mantenha uma baixa taxa de transmissão na cidade como a gente tem hoje, e para isso é necessário que a gente estimule cada vez mais que as pessoas se vacinem. A Secretaria Estadual de Saúde vai instalar, a partir de amanhã, tendas nas UPAs do estado para garantir o atendimento de pessoas com sintomas da gripe. No total, serão instaladas 4 estruturas em toda a cidade. Essas tendas vão oferecer triagem, além de ter 2 consultórios médicos exclusivos para os casos de gripe. Essa estrutura vai ser montada nas UPAs de Marechal Hermes, Tijuca, Penha e Botafogo. Nas últimas semanas, houve um aumento na procura de 429% nos atendimentos. Uma das formas de combater esse vírus é através da vacinação que está disponível nas unidades de saúde do estado e do município. 2 de dezembro é conhecido como Dia Nacional do Samba. É uma das principais manifestações culturais do país e, claro, da cidade. A repórter Luciana Cabizieri preparou uma matéria especial para celebrar a data. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Ele nasceu na Cidade Maravilhosa. O primeiro samba foi gravado há mais de 100 anos. Caiu no gosto dos brasileiros e se tornou mundialmente conhecido. Não sei quantas vezes subi o morro cantar. Eu acho um ritmo contagiante. Inclusive, eu passei ali no Sambódromo a primeira vez, né? Eu fiquei, uau, aqui que é a Marquês de Sapucaí. Eu sou sambista nata, né? Nata, já nasci no samba e ele cabe todos os públicos, né? O samba não tem preconceito. Dá um passinho pra mim, por favor. Ai, meu Deus! Quando vem rompendo o dia, eu me levanto, começo logo, lá, 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 lá. Personalidades como Tia Seata, Monarco, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outras, são embaixadores desse estilo que é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. No Dia Nacional do Samba, esse ritmo, que também é um símbolo de resistência cultural, merece ser comemorado. Em diferentes locais da cidade, como esse aqui na Pedra do Sal, onde o samba nasceu, a data é festejada do jeito que o carioca gosta, com samba no pé. No passado, a Pedra do Sal, no Largo da Prainha, foi ponto de descarga das embarcações que chegavam na cidade. Hoje, é referência de encontro de sambistas e de adeptos desse ritmo cultural. Outro lugar de referência e disseminação dessa cultura na cidade é o Museu do Samba, criado pela família do mestre Cartola. O museu possui o maior centro da memória do gênero no Brasil. A gente tem que entender que o samba ele é muito mais que um ritmo. Ele é um complexo afrodiaspórico que envolve pessoas, né, que envolve principalmente a trajetória de pessoas negras, né, filhos e libertos, descendentes de escravizados, que tanto no Rio quanto na Bahia, mas acho que no Brasil inteiro, utilizaram o samba como uma forma de afirmação social, de construção de cidadania, e tem como um dos seus principais produtos as escolas de samba, né? Na Câmara Municipal do Rio, ícones do samba já foram homenageados. Entre eles, Tia Sorica, Neguinho da Beija-Flor, Elza Soares. Absolutamente honrado e muito feliz de poder estar aqui. Eu estou aqui para entregar a medalha Chiquinha Gonzaga, a grande Elza Soares. Eu que te digo muito obrigada por esse momento tão lustro, tão grande, né? Eu, como mulher preta, mulher negra, que vem batalhando por esse país melhor, por um Brasil melhor,
vem batalhando pelas mulheres. Eu fico muito honrada. Que fazem sambas com poesias mil. Esse ano, por conta da pandemia, o tradicional trem do samba, que sai da estação da Central do Brasil até o bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade, onde acontecem rodas de samba, terá apenas um vagão à disposição para os sambistas. O Dia do Samba, ele, ao ser celebrado na cidade do Rio de Janeiro, ele fala da alma carioca. Portanto, conforme né, o sambista diz, o compositor diz, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Né? O samba está na alma do povo carioca. Samba é o samba. Viva o samba! Dia Nacional do Samba! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Fique agora com o programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.